Você está se preparando para a segunda fase da OBMAP 2022? Está com muita dúvida nas questões comentadas e está precisando de ajuda? Não se preocupe, porque até o final dessa aula eu vou te entregar macetes, eu vou te ensinar a ler as questões e a compreender. Nessa playlist é do nível 1 e nós também teremos a playlist do nível 2 e se a galera pedir eu faço do nível 3 também. Agora vem comigo que eu vou mostrar a nossa primeira questão dessa playlist. Vem, só vem, esqueça tudo. Um matemático testa uma nova mágica com a Helena. Ele diz a ela, pense em dois números de 1 a 9, um par e um ímpar. Calcule a soma dos números em que você pensou. Calcule agora a diferença entre o maior e o menor dos números em que você pensou. Multiplique a soma pela diferença. Diga qual foi o resultado dessa multiplicação e eu descobrirei quais são os números em que você pensou. Olha que questão interessante. Aqui nós temos um matemático, ele faz mágicas envolvendo matemática e ele pede para que Helena pense em dois números de 1 a 9. Depois que ela pensar nesses dois números, ele vai pedir para que ele calcule a soma dos números em que ela pensou. Então ele vai pegar os dois números e vai somar. Depois ele pede para que ela calcule a diferença, ou seja, subtraia esses dois números. Pegue o maior e subtraia pelo menor. Terceiro, ele pede para que ela multiplique a soma dos dois números vezes a diferença desses dois números. E por último, ela vai dizer o resultado e ele vai acertar quais números foram esses. É assim que funciona a mágica desse matemático. Agora vamos para as questões discursivas, as perguntas. Se Helena pensar nos números 4 e 9, que número ela vai dizer ao mágico? Então, nós vamos fazer aqui o processo que o mágico pediu. E qual é o processo? Primeiramente, nós vamos pensar aqui em dois números que já foi dado, vai ser o 4 e o 9. Em seguida, nós vamos calcular a soma. Então, nós temos aqui 4 mais 9. 4 mais 9, pessoal, isso aqui vai ser igual a 13. Então, 4 mais 9 é igual a 13. Em seguida, nós vamos calcular agora a diferença dos dois números. A diferença do maior para o menor. Então, nós vamos fazer 9 menos 4. 9 menos 4, pessoal, vai ser igual a 5. Por último, nós vamos multiplicar a soma pela diferença. Então, eu vou multiplicar 13 vezes 5. Vou fazer aqui, olha, 13 vezes 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Coloco o 5 aqui, vai 1. 1 vezes 5, 5 com 1, 6. Logo vai dar 65. Então, o número que Helena vai dizer para o mágico será 65. Agora aqui de uma forma mais organizada, mais bonitinha, para você tirar aquele print fabuloso, para você depois fazer aí com calma em casa. Tirou o print? Vamos lá. Essa aqui foi a introdução da questão. Agora vai dificultar um pouco. Se Helena disser 21, em quais números ela pensou? Agora veja que eu já estou dando o número e você vai ter que fazer todo o processo e descobrir quais números ela pensou que o resultado daria 21. Então, como nós vamos fazer para resolver isso aqui? Primeiro, vamos pensar nas possibilidades das multiplicações de dois números que são iguais a 21. A primeira seria 1 vezes 21. Só que o que acontece, pessoal? Nessa situação aqui, 1 vezes 21 vai dar 21. Isso aqui é uma informação bem fácil, bem óbvia. Só que, porém, se nós voltarmos para cá, você vai ver que os números que são pensados são os números de 1 a 9. Então, eu não posso colocar 1 vezes 21. Então, eu tenho que pensar em outra possibilidade. A segunda possibilidade, nesse caso, seria 3 vezes 7. Porque 3 vezes 7 é igual a 21. Aí você vai dizer, então você vai dizer, então ela pensou no número 3 e no número 7. Não, não é assim. Veja bem, são dois processos. Primeiro você vai somar os dois números, depois você vai subtrair os dois números. Então nós temos 3 e 7. 3 e 7, eu tenho que descobrir agora, esse 3 e esse 7, qual deles é a soma e qual deles é a diferença. Se o 3 ele for servir para ser a soma, então a possibilidade que eu tenho para o 3 seria 2 mais 1. Só que a diferença de 2 mais 1, 2 menos 1, daria 1. Então, o 3 ele não pode ser o número da soma. Ele vai ter que ser o resultado da diferença. Entendeu até aqui? Veja bem, nós temos esses dois números. Um vai ser resultado da soma e o outro vai ser o resultado da diferença. O 3 ele não pode ser o resultado da soma. Por quê? Porque para eu ter o número 3, eu vou ter que fazer 2 mais 1. Só que se eu pegar esse 2 mais 1, suponhamos que Helena tenha pensado o número 2 e o número 1. Se eu fizer 2 menos 1, não vai dar 7. Então não tem como o 7 ser o resultado da soma. Então não tem como o 3 ser o resultado da soma.
Então eu já vou apagar essa possibilidade do 3 ser o resultado da soma. O 3 ele vai ser o resultado da diferença e o 7 vai ser o resultado da soma. Então eu tenho que pensar em um número que somado com o outro dê 7 e que se eu subtrair um pelo outro dê 3. Então nós veremos as possibilidades que nós temos para encontrar isso. Então vamos lá. Vamos pensar em dois números que somados dê 7. Eu vou colocar aqui as possibilidades. 1 mais 6 dá 7. Outra possibilidade, 2 mais 5 é igual a 7. Outra possibilidade, 3 mais 4 também é igual a 7. Essas são as possibilidades que nós temos aqui para soma de dois números que sejam iguais a 7. Só que se nós fizermos aqui, olha, na primeira opção 6 menos 1, o resultado vai dar 5. Então ele não pode ter pensado nem no número 6 nem no número 1, porque a diferença não dá 3. Agora se eu fizer 5 menos 2, vai dar 3. E se eu fizer 4 menos 3, também vai dar 1. Então, a possibilidade, nesse caso, dos dois números que poderiam ter sido pensados por Helena seria 2 e 5. Por que 2 e 5? Porque se eu somar 2 mais 5 dá 7. E se eu fizer 5 menos 2 dá 3, certo? Então, nós já resolvemos aqui o problema da letra A. Então, para deixar essa solução mais organizada, eu vou mostrar como a OBMAP apresenta ela. Primeiro, o número 21 pode ser escrito como produto de dois números naturais de duas maneiras, que foi a que eu mostrei para vocês, de 1 vezes 21, e nesse caso nós não temos dois números entre 1 e 9, cuja soma seja 21. Então nós cancelamos esse 1 vezes 21. Depois, a segunda hipótese seria 3 vezes 7. Se escolhermos 3 para a soma, nós teremos 1 e 2 como escolhas. E nesse caso a diferença de 2 para 1 vai dar 1. Logo, não tem como ser essa subtração de 2 menos 1. Logo, 3 deverá ser a diferença dos números procurados. E a soma desses números deve ser 7, como eu apresentei para vocês aqui nessa situação. E por último, nesse caso, as possibilidades para a soma 7 são as seguintes: 1 e 6, 2 e 5 e 3 e 4. Dentre essas possibilidades, 2 e 5 correspondem à diferença de 3. Ou seja, se eu pegar 5 e subtrair 2, vai ser igual a 3. Portanto, a Helena pensou nos números 2 e 5. E aí, nós resolvemos a letra A, você explicou corretamente e já vai ter a sua pontuação. Professor, essa forma que o senhor colocou as informações é uma forma boa de colocar na OBMAP? Veja bem, aqui eu fiz um esboço das informações que nós saímos catando aqui para chegar na resposta. É claro que toda vez que você colher essas informações dessa maneira aqui, você precisa explicar o motivo de você estar colocando isso aqui. Olha, esse 1 vezes 21 seria uma das possibilidades para essa soma ser igual a 21, porém o número 1 e o número 21 não está entre 1 e 9. Pronto, você já explicou. Nessas três aqui você poderia colocar a explicação. Olha, essas aqui são as possibilidades de dois números que somados sejam iguais a 7. Então você já teria explicado isso aqui. E você poderia pegar essa possibilidade aqui de 2 mais 5 e dizer: essa é a única possibilidade possível onde, se eu subtrair os dois números, eles vão ser iguais a 3. E se eu somar os dois números, eles vão ser iguais a 7. E aí você teria toda a questão explicadinha, passo a passo. Professor, não entendi. Volta um pouquinho, aperta aí, volta um pouquinho. Escuta essa explicação, tenta anotar as coisas que eu estou falando e ler as coisas que eu estou falando, porque isso vai abrir um leque de possibilidades na sua cabeça, certo? Então, tenta fazer com calma, tenta ver todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, porque eu tenho certeza que essa é uma explicação bem sucinta e bem clara. Se você não tiver entendido, volta um pouquinho mais o vídeo ou deixa aí nos comentários alguma dúvida que eu vou responder você, eu vou te ajudar a responder essa questão, tá certo? Agora vamos para a letra B, para não perder tempo e a aula não ficar muito longa. Então vamos aqui para a letra B. Explique por que Helena sempre irá dizer um número ímpar. E só essa afirmação aqui, ela já traz uma pulga atrás da sua orelha. E você já tem que ficar atento, porque a questão ela tá dando essa informação. Opa, por que sempre vai dar um número ímpar? Você tem que se perguntar isso também. Será que sempre vai dar um número ímpar? O resultado sempre vai ser um número ímpar? Então é interessante você experimentar e olhando as possibilidades. Oxe, vamos lá, vamos ver por que a questão está dizendo que ela sempre vai dizer um número ímpar. Essa é a primeira dica que eu tenho na hora de você ver uma situação como essa,
A questão ela está afirmando isso aqui, olha, explique porque Helena sempre irá dizer um número par. Se a questão está afirmando, então você tem que ver a veracidade dessa informação. Oxe, o que está acontecendo aqui? O que faz o resultado sempre ser ímpar? Então isso já é uma pulga que você tem que colocar atrás da sua orelha para resolver essa questão. Mas eu vou explicar para vocês por que isso acontece. E a explicação é bem simples. Veja bem, um matemático ele sempre pede para que Helena escolha um número par e um número ímpar. Então, vamos pensar aqui. Olha, ele pede um número par e um número ímpar. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 2, vou colocar aqui o número 2 e o número 1. 2 e 1. Se você somar 2 e 1, vai dar quanto? Vai dar 3. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Agora, se você fizer 2 menos 1, isso aqui vai ser igual a 1. E se você multiplicar esses dois, 3 vezes 1 vai ser igual a 3. Por que eu fiz isso aqui? Vamos lá. Quando você pega um número par e subtrai por um número ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar. E quando você pega um número par e você soma com um número ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar. Porque veja bem, aí você tem 3. Esse 3 você vai somar com um número par. 2 vai continuar um número ímpar. Se você pega o número 1 e você soma com o número par 4, vai dar um número ímpar. Todas as vezes que você pegar o número ímpar e somar com o número par, ou pegar um número par e somar com o número ímpar, o resultado sempre vai dar um número ímpar. E se você pegar um número par e subtrair desse número par um número ímpar, o resultado sempre vai dar ímpar. E quando você pega um número ímpar e um número ímpar e multiplica os dois, o resultado também sempre vai dar um número ímpar. Então, você pode responder de duas formas. Você pode explicar ou você pode mostrar a título de prova. Olha, todas as vezes, você pega aqui a continha, ali, 2 mais 1 é igual a 3. Todas as vezes que eu pegar um número par e somar com um número ímpar, o resultado vai ser ímpar. Todas as vezes que eu pegar um número par e subtrair um número ímpar, o resultado também vai ser ímpar. E todas as vezes que eu pegar um número ímpar e multiplicar pelo número ímpar, o resultado sempre vai ser um número ímpar. E aí você chega na solução final da letra B. É só você explicar, você pode explicar com exemplos, ou você pode também explicar de forma escrita, tá? Escrevendo detalhadamente. Eu aconselho você usar um exemplozinho. Pegar e colocar e explicar. Pegar, colocar outro exemplo e explicar. Fica mais didático. Vou colocar aqui a resposta como ela aparece na Ubimap para você ter uma ideia de como explicar isso aqui. Então tira aí o print. Valeu, tamo junto. Agora vamos para a letra C para nós finalizarmos a nossa aula. Essa letra C é muito interessante e ela teria uma pontuação maior, porque o aluno ele teria que observar os caminhos possíveis. A questão por si só ela já diz, explique, porque se a Helena disser 15, o matemático ficará em dúvida sobre quais seriam os números que ela pensou. Por que ele ficaria em dúvida? Porque eu teria mais de uma opção para que a soma fosse 15, para que o número fosse 15. E se nós analisarmos as duas possibilidades que nós temos para uma multiplicação da 15, seria 1 e 15 e seria 3 vezes 5. Essas seriam as duas possibilidades. Dois números aqui, onde um somado com o outro daria 15 e um menos o outro daria 1. E aqui para o 3 e para o 5 também. Então nós vamos fazer primeiro essa multiplicação aqui, que dá 15. Eu quero dois números que somados deem 15. Aí nós iríamos ver as possibilidades dos números. Logo de cara, eu já pensaria no 8 mais 7. 8 mais 7 dá 15. E 8 menos 7 é igual a 1. Então, obviamente, eu já encontraria os dois números que somados dariam 15 e que subtraídos dariam 1. Bem legal, né? Agora aqui também tem essa possibilidade do 3 vezes 5. 3 vezes 5 também dá 15, pessoal. Ou seja, dois números que somados dariam 5 e dois números que subtraídos dariam 3. Aí nós iríamos ver as possibilidades. Olha, não teríamos as possibilidades. 1 mais 4, 2 mais 3. Essas são as duas possibilidades. 1 mais 4 e 2 mais 3. Todas as duas possibilidades aqui, elas resultam em 5. Porém, o 4, se nós pegarmos aqui, olha, o 4 menos 1, isso aqui dá 3. E o 3 menos 2, ele dá 1. Ou seja, a possibilidade possível seria do número 4 e do número 1. Esses poderiam ser dois números escolhidos por Helena. E o 8 e o 7 também seriam dois números possíveis escolhidos por Helena. Então,
nessa situação aqui, o mágico ele poderia ser pego e ele ficaria em dúvida. E aí, será que ela pensou no 8 e no 7? Ou ela pensou no 1 e no 4, certo? Tá aqui a questão, a forma como a Albimap apresenta a solução para você tirar uma dúvida, ver mais ou menos como você pode explicar isso aqui, ok? Essa daqui é a primeira possibilidade, tira aí um print, e essa daqui é a segunda possibilidade, tira aí um print também. Então pessoal, eu espero ter ajudado bastante você nessa aula, onde eu estou apresentando aqui. É a nossa primeira aula, você pode deixar nos comentários algumas dicas de como eu posso melhorar essa aula aqui para vocês. Continue aqui, tá aparecendo na nossa tela final a nossa playlist e a nossa próxima aula. Beijão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!